Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, sim que possível eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda eu a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Estou muito feliz com o entrevistado de hoje. É uma entrevistada que há algum tempo já queria falar, não estava conseguindo achar, mas achei. Ela foi muito simpática comigo e está aqui agora para conversar com vocês. Falo da atriz Yara Janra. Oi, Yara, muito obrigado pela tua simpatia, por você ter aceitado nosso convite, viu? Oi, tudo bom? Eu que agradeço e muito obrigada. Vamos falar sobre dramaturgia, teledramaturgia e seu trabalho? Vamos, né? Você quer? Vamos! Então, vamos lá, Yara. Ô, Yara, eu normalmente costumo começar as minhas entrevistas do começo mesmo, querendo saber de você como é que você se interessou pela arte, quando é que despertou em você o desejo de seguir essa carreira? Você é de uma dinastia de atores, você é de uma família de atores, né? Isso teve alguma influência ou não teve influência nenhuma? Conta um pouco desse teu desejo de ser atriz. Então, o meu pai, ele era primo irmão do Antônio Bujanra. Claro, a gente sempre ouvia falar do Antônio Bujanra, mas eles eram próximos uma época. A gente sempre foi... Minha mãe era próxima, tal, mas eu não tive assim, uma influência total. Eu gostava de artes plásticas. E eu gostava de fazer bonecos, cenários, sabe? Para te dizer a verdade, eu nunca quis ser atriz. Aí eu entrei num grupo de teatro que eu estudava muito pouco, era muito vagabunda, sempre fui. Eu dei um monte de problema, sabe? Eu entrava numa escola, saía da outra... Mas eu adorava fazer uns cursos de fotografia, de desenho, de cenário, de teatro. E eu entrei num grupo nos anos 80, chamado Pod Minoga, P-O-D Minoga, que era um grupo do Flávio de Souza. Você está escutando? Estou escutando. Tudo bem? Do Flávio de Souza, do Carlos Moreno, da Mira Har, que era um ateliê pequenininho, um estúdio pequeno na Rua Oscar Freire, em Pinheiros. E lá a gente fazia de tudo. Eu era aluna do Flávio de Souza. O Flávio de Souza é o autor do Castelo Rá-Tim-Bum, do Rá-Tim-Bum, do Ilha Rá-Tim-Bum, de todos os programas da TV Cultura. Escreve livros infanto-juvenil. É um autor super legal. Hoje em dia ele continua escrevendo. Então eu entrei para o grupo, fui aluna dele, e lá eu fazia de tudo, inclusive cenário, figurino, tudo que eu gostava. E um dia ele perguntou se eu queria fazer uma peça profissional infantil chamada Vida de Cachorro. E eu fui, assim, e depois eu fui para uma outra peça onde eu ganhei prêmio e tal, Parentes entre Parênteses, no antigo Teatro do Bexiga, que hoje é Ágora, Teatro Ágora, o 13 de maio. Sim. E aí foi indo. E eu fiz um comercial de pneus Goodyear e o Walter Avancini me viu no comercial e me chamou para fazer aquela segunda versão da Selva de Pedra. E lá eu tive muita sorte. Oi, tô atrapalhando? Claro que tá, né, Saraca? Não tá vendo que eu tô aqui em contato com o mundo dos espíritos? Ai, que eu já sei. Não sabe nada. O que mata a humanidade é achar que sabe alguma coisa, porque ninguém saca nada, tá sacando, sister? O problema da vida é que ela é mais intricada do que
do que emaranho de linha fina. No que puxa um fio, os nó tudo aperta. Ai, desculpa, eu não entendo nada dessas coisas. Eu só vim te trazer o endereço da Simone e do Cris. Descobriu? Então me conta. Sim. Bom, me diz duas coisas aqui. Aí você utilizou artisticamente Yara Janra. Quem é Eu que... sempre assinei Yara Janra, desde porque era mais fácil e sei lá por quê. Você queria... Mas quando você se profissionalizou, você queria fugir dessa coisa do parentesco para não parecer... Falando do Abu Janra? Isso. Não. Eu tenho um irmão e uma irmã. Nós três não temos o Abu. Na hora de registrar, minha mãe tirou o nome dela, que é ela se chama Lígia Montenegro Ferreira. Ela tirou o Montenegro e tirou do meu pai Abu, porque o meu pai escrevia separado, com hífen, sabe? E o meu pai mesmo, ele era médico, e quando ele, num determinado momento, ele começou a assinar ele mesmo, Michel Janra. Então, o meu pai escrevia Abu separado, entendeu? Com hífen, sabe? Então, eu não tenho Abu, não é porque é nome artístico, não, eu não tenho no registro. Interessante. Eu tenho aqui Michel Abu separado Janra. E tua mãe, Lígia Montenegro Ferreira. Médica também, né? Também, Ferreira Janra, mas na hora de registrar, eu fiquei com o Ferreira e com o Janra. E depois eu assino Yara Janra, mas o meu nome é Yara Ferreira Janra. Interessante. Bom, e aí você está me contando, então, mas quando você estudou, você chegou a se formar teatro, ou você começava, parava? Não, eu me formei com esse grupo, eu fiquei lá anos, uns 3, 4 anos, mas não era nada oficial, né? Não tinha nada acadêmico. E eu me formei em artes plásticas, na FAAP. Tá. Eu vi, Bom, e aí você estava... eu fui ser atriz por sei lá por quê. E eu sempre dava aula de artes numa escola chamada EMIA, na época. Depois eu fui fazer novela, não deu para cumprir a carga horária. A EMIA é uma escola municipal de iniciação artística que existe até hoje, super legal. E eu dava aula lá com o que eu tinha de experiência do grupo de teatro, porque lá a gente escrevia, a gente gravava trilha, a gente fazia de tudo, sabe? Era bem legal. Me diz uma coisa... Foi a minha formação, na verdade, foi o grupo Pode Me Nova. Me diz uma coisa, você falou que não pensava em ser atriz, mas você se apaixonou pela atividade, se apaixonou pela carreira? Boa pergunta. Eu acho assim, eu tive muita sorte, assim, eu conheci as pessoas legais, eu trabalhei com o Tony Ramos, Miguel Falabella, que me ajudaram muito, e o Walter Avancini super me apadrinhou. Então, imagina, entrar na Globo, era no Jardim Botânico ainda. Então, eu fui apadrinhada, né? Aí eu acho que assim, sim, a gente se apaixona, mas eu acho é uma profissão um pouco difícil, assim, tem momentos que você não está no personagem certo, não está no lugar certo, sabe? Que eu comecei a trabalhar, tudo eu topava, porque eu precisava trabalhar e eu achava que eu ia ganhar experiência. Sim, eu acho que você ganha experiência, mas acho que chega em alguns momentos que você não é mais a sua cara, sabe? E aí aquilo fica um pouco assim, você fica brigando com aquilo, né? Ai, eu tô lá só para eu ganhar um dinheiro, mas eu queria fazer. Você começa. E é uma profissão, como todo artista, acho que a arte traz isso, acho que as outras profissões também, as outras carreiras também. Você quer desafios, né? Você quer crescer. Você quer personagens diferentes, coisas diferentes, textos ousados, né? Ou não ousados, mas você quer mudar, né? Você quer desafio. Acho que em qualquer profissão, o jornalista também, né?
Se o jornalista fica lá na redação 10, 20 anos, né, tem uma hora que ele gostaria de fazer uma matéria sobre outro assunto, em outro lugar. Sim. Se você É fica meio muito, se você fica muito no mesmo segmento, você acaba naturalmente, né, mesmo sem querer, acomodando, né? Então, eu acho que a paixão vem de você estar naquele, sabe assim, que legal esse personagem, que legal, sabe? Quando você está realmente imbuída. Por que eu falo isso? Porque a profissão de ser atriz, de interpretar, ela tem que ser muito transparente, né? As pessoas estão vendo você. Se você estiver meio falseando, você fica fake, sabe? Então, eles estão te vendo, a alma está junto, né? Você está ali, você não tem como não estar ali, sabe? Sim. Me diz uma coisa, Yara, e quando você começou a enveredar para o lado da interpretação, você deixou as outras a artista plástica um pouco de lado? Deixou de fazer cenário, deixou de fazer figurino? Você faz escultura, o que você faz nas artes plásticas? Não, eu sempre pintava umas coisas, assim, eu nunca fui muito profissional. Eu fui uma época assistente do Naum Alves de Souza, mas era assistente, né? Eu ficava assim, ele me orientava tudo, junto com outros assistentes. Mas eu deixei um pouco de lado, mas eu sempre desenhei, sempre inventei coisa. Eu pinto uns banquinhos, eu pinto banquinho há anos. Aí eu faço essas coisas, sempre dou oficinas assim para criança, que eu gosto de trabalhar com criança. Eu sempre mesclo, mas eu acho que desviou, sim. Teve uma época que desviou. Então, me diz uma coisa. Hoje, quando você vai preencher uma ficha, no hotel, ou qualquer ficha, profissão, você coloca atriz. Eu coloco atriz e, hoje em dia, eu já coloco arte educadora, porque eu tenho dado muitas oficinas. A gente vai falar disso. Legal, é bom saber. Mas bom saber. eu sou um pouco metida, né? Porque eu não fiz formação nenhuma de arte educação. Eu trabalho faz tanto tempo e eu leio, eu estudo. Eu tenho uma pessoa que é muito minha amiga e é uma mestra, assim, e ela sempre me manda teses, coisas para eu ler, e eu compartilho ideias com ela. Eu tenho uma parceira que eu faço um evento grande que chama Pinturas Gigantes na praça. Então, eu tenho uma turminha que é de arte e educação, sabe? E eu aprendo com elas. Tá. Então, a gente chega nessa arte educadora daqui a pouco. Vamos falar um pouco da atriz. Bom, você teve toda essa formação no Poli Minoga, né? Que é teatro. E aí você disse que Walter Avancini te viu no teatro e te convidou para fazer Selva de Pedra. Pergunta que eu te faço. Quando você foi gravar Selva de Pedra, o personagem era... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele não me viu no teatro, ele me viu num comercial de pneus Goodyear, na mesma época que eu estava no teatro fazendo essa peça. Bom, mas tudo bem. Quando você foi fazer televisão... Eles me ligaram e falaram assim, você é a menina do Goodyear? Oi, tudo bem? Sabe que por sua causa eu raspei meu Grand Prix S Goodyear na calçada? Quer uma carona? Detesto carro conversível. Goodyear, com você, quilômetros à frente. Sem saber de parentesco nenhum com o Abu. Acho que ele nunca soube, ele soube muito tempo depois. Então, mas eles eram muito amigos, né? Eles eram muito amigos. Sim. Eu sei, alguém me contou a história que uma vez foi conversar com a Avancini e o Abu que recebeu, e a pessoa não sabia, o Abu fingiu que era o Avancini, porque o ator, acho que foi o Giuseppe que me contou isso, um negócio assim. Ah, é? Brincando, O Abu brincou
Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, você que teve toda essa formação lá no Pode Minoga, teatro, você foi fez comercial, que tudo bem, é uma linguagem mais cinematográfica. Você estranhou a linguagem na TV? É, eu estranhei, né, claro. Eu Sim. estranhei, e não é só a linguagem, aquela coisa, né? Você está na. Mas só que o Walter Avancini ele fez ensaio para o Selva de Pedra, numa sala pequenininha, Tony Ramos, Sebastião Vasconcelos, Yara Lins e Neuzinha Caribé. Nós ficamos ali 15 dias, 20 dias, então eu fui preparada. Agora, claro, o Luiz Fernando Carvalho também, quando eu trabalhei com ele, ele falava 10 vezes menos. Mas eu era muito jovem, acho muito disposta, e eu acho que eu era meio novidade, sabe, para o Avancini, assim, meio hippie, assim, com esses cabelos que eu tinha até hoje eu tenho. Eu era meio assim, despojada, eu não levava, eu era muito simples, sabe, assim. E as atrizes sempre têm uma postura, né? E eu era muito assim, eu falava, minha voz, assim, meu jeito era muito de menina mesmo, de caipirinha, de caipira, né? E o Avancini acolheu, então ele me preparou. Então, agora, claro, estranhei, porque é tudo muito natural a televisão, né? Ainda mais com o Avancini, né? A gente não usava nem maquiagem, não podia usar nem maquiagem. Agora me diz uma coisa, você era público de TV? Você via TV? Não, eu não. Eu Você não não era gostava? público de TV. Eu sabia, mas eu não era. Minha família, acho que porque minha mãe médica, meus pais médicos, a gente via televisão, mas tinha uma televisão na sala e havia novela. Minha mãe via novela, meu pai via jornal, mas a gente eu nunca fui educada de acordar e ligar a TV, sabe? Tá. A gente só ligava a TV já de noite, 7 horas, assim. Mas Tal. você tinha dimensão, por exemplo, você foi trabalhar com. Você fez irmã do Tony Ramos, foi isso? Em Selva de Sim, Pedra? foi. Você tinha dimensão de quem era o Tony Ramos já naquela altura? Não, Ele está falando eu tinha mais ou menos, mas eu não tinha dimensão, não, eu não tinha, e a gente, ele foi muito meu amigo, a gente se deu muito bem, eu morri de dar risada, ele é muito engraçado, né? quem não se dá bem com o Tony Ramos, né? Quem que não se dá bem? Então, eu levava aquilo e, para mim, eu gostei do processo da TV. Eu gosto até hoje. Você gosta? Eu É isso que eu acho ia te perguntar. muito interessante, muito dinâmico. Você faz uma cena, depois você vai fazer uma outra totalmente diferente, tudo rápido, e troca de roupa, e tem aquela coisa arada. E eu fiquei entusiasmada mesmo. Ali mas eu tive você veja bem, era uma novela especial, né? Com um núcleo especial, com tudo muito especial. Que havia sido um clássico na televisão É, brasileira, né? então eu eu tive muita sorte, né? Depois as outras novelas não tiveram esse peso, não tiveram, não tem nem comparação. Algumas sim, mas outras não, né? Mas me fala um pouco da Ritinha. Como era a Ritinha? A Ritinha tinha uma história, tinha uma importância na, na trama, ou ela era irmã do protagonista? A Ritinha que você está falando é a Diva? Ah, não, perdão. Como que é a personagem de Selva de Pedra? Diva, a Diva. Ah, perdão, desculpa. Está aqui. Eu Diva. no início era irmã do Tony Ramos, aquele núcleo, né? Como eu era uma pessoa assim bem simples, ele pôs eu e a Neuzinha Caribé para a gente fazer aquela família que era crente. O Sebastião Vasconcelos era aquele cara cristão que tocava sanfona na praça, né?
E aí depois foi crescendo o papel. E depois entrou Denis Carvalho, que foi outro que também me acolheu de uma maneira que até hoje eu falo assim, nossa, como eu tive sorte mesmo, assim, eu fiquei muito próxima dele, ele me ensinou muita coisa, o Denis, porque o Denis é que continuou com a gravação. Tá. E ali lá a diva, a personagem diva se transformava, ficava rica, e o Tony Ramos ficava rico, então eu brincava com as coisas, foi bem legal. Aí foi esse, mas você sabe que é difícil de manter uma carreira, né? Os personagens bons sempre, é dificílimo, né? Antes da gente falar de outros personagens, deixa eu te perguntar duas coisas. Uma por curiosidade mesmo. Onde anda a Neuzinha Caribé? Agora a gente se reencontrou, porque teve um Vale a Pena Ver de Novo, eu acho, né? O Selva de Pedra passou, né? Acho que na Viva, né? Na TV. Viva. Viva, acho que há 1 ano e meio atrás. Isso. A gente já estava na pandemia. E aí a gente fez um grupo, eu, ela, Lisa Vieira, e um ator, e foi super legal. E aí agora a gente está se falando, toda hora a gente se fala, é muito legal. Ela tem um programa com a Maiara Magri, um canal, ela, Maiara e mais uma atriz. E elas entrevistam que nem você, pessoas assim, de outra, não tão atuais. Maiara eu entrevistei aqui também. Maiara, ela tem um programa, ela tem um canal, vê lá, é com a Neuzinha, é muito legal. Elas fazem, é um fusquinha que sai dirigindo. Ela Neuzinha Caribé é uma pessoa, assim, de guardar no coração, né? Mais uma vez eu falo que eu tive muita sorte. E a outra pergunta que eu queria te fazer, um pouco antes de continuar passando aqui pela tua carreira, é da tua voz. Você falou aí da tua voz. Você tem uma voz muito característica, né? Uma voz ainda hoje quase infantil. Isso te abriu portas, te fechou portas, ou as duas coisas em momentos diferentes? Acho que as duas coisas, né? Eu acho que as duas coisas. Ajuda em vários momentos e atrapalha em outros, normal. Semana passada, eu fui fazer uma dublagem que precisava de uma voz fina. Mas agora que eu estou mais velha, talvez atrapalhe um pouco. Porque fica um pouco esganiçado demais, o rosto já é diferente. Mas eu não sei te dizer, porque são várias coisas que atrapalham, né? Sim, sim. A gente vai falar do resto do que atrapalha. É porque a tua voz é uma coisa que, muitas vezes, para algumas pessoas pouco ligadas em televisão, a gente fala Yara Janra, quem é? Aí mostra a voz, sabe quem é? Ah, sei quem é essa atriz. Ah, sim, na rua também. Eles me reconhecem em São Paulo com o Rá-Tim-Bum, personagem do Rá-Tim-Bum. Hoje eu descobri uma coisa super importante. Aí parece meio bobo falar, mas é que não é nada do outro mundo não, mas pra mim é joia. Eu descobri que eu já sei ler. Eu já sabia que eu sabia ler, porque eu leio às vezes lá na escola as lições que as professoras dão, né? Mas eu descobri que eu já posso ler um livro ou uma revistinha inteirinho. Quer ver, ó? No outro dia eu ganhei essa revistinha da minha mãe, né? E aí eu comecei a ver as figuras, como eu faço sempre, né? Porque a minha mãe é que lê as letras pra mim, né? Mas aí, como quem não quer nada, eu comecei a ler a historinha. E não é que deu certo, eu entendi tudo. Eu só não entendi uma palavra, insônia. Mas depois eu perguntei pra minha mãe o que era insônia, e ela falou que insônia é quando uma pessoa não consegue dormir, né? Aí eu me senti tão importante, ainda mais que a minha vizinha, sabe? Ela me pediu pra eu ficar cuidando dos filhos dela, que ela tinha que sair. Aí eu levei essa revistinha e contei pra eles, né? Eles adoraram. Eu contei uma vez, contei 2 vezes, contei 8
eles adoraram. No final eles estavam meio enjoados, né? Porque eles não estavam mais prestando atenção. Mas eles adoraram. E eu adorei contar historinha pros outros também. Adorei. Eu adoro ler livro agora. Porque quando eu começo, eu não consigo mais parar. Nina, apaga essa luz e dorme, menina. Ah, mãe, eu tô com insônia. Nina. Tá bom, tá bom. Eu acho super legal, porque eles viram na infância, são pessoas de 35 anos. E é muito legal, porque eles cresceram vendo Rá-Tim-Bum, porque não tinha nem TV a cabo. Sim. Né? 38 anos, 35 anos. Então, é muito legal, porque a TV Cultura foi muito importante, né? Foi muito importante. Eu sou muito amigo, porque eu mexo com teatro também, eu sou autor de teatro. Eu sou muito amigo do Eduardinho. Ah, então, ele é demais, né? O Eduardinho nossa, ele é muito, muito, muito querido. E o Eduardinho, onde vai, ele é conhecido por Bongô, né? É o Bongô do Castelo Rá-Tim-Bum. É que nem o Pascoal, né? Que é o... Ai, como eu esqueci o personagem dele. Pascoal da Conceição era o... É o doutor... Como é? Tíbia, Tíbia daqui a pouco a Peroni, né? gente lembra. Enfim. Bom, aí depois, vê se confere, depois que você fez o Selva de Pedra, você foi fazer Chapadão do Bugre, na Bandeirantes. Foi, com o Avancini também, né? Então, Iracema. Eu nem lembro o nome do personagem. Isso que eu quero saber de você é o seguinte: você tem alguns personagens que você guarda melhor, pela importância que tiveram. Como é que é a tua relação, Yara, com os personagens que você fez em teatro, televisão? Eu vi que você fez cinema também. Como é que é isso? Qual os que você guarda mais? São os que fazem mais sucesso? Ou são aqueles mais gostosos de fazer? Eu acho que isso é normal para qualquer pessoa, né? Para qualquer ator, atriz, né? Acho que é o mais gostoso de fazer, né? Mas você guarda o que durou mais tempo, que a novela foi mais extensa, a peça de teatro foi mais extensa. Aí tem umas peças que você fica 1 mês e meio em cartaz, você faz assim, né? Sim, sim. Hoje em dia, mais ainda, né, do que antigamente. Mais ainda. Então, eu acho que é o mais gostoso. Aí volta aquele negócio que eu falei lá no começo, que é o tipo de personagem que cabe mais para você, sabe? Aí você guarda, porque ele é mais... Você emprestou mais coisas suas, coube mais, né? Entrou... É mais perto do perfil, mais fácil de você entender, compreender. Mas você gosta Você falou do desafio, que você gosta de se sentir desafiada, e, ao mesmo tempo, você falou aí agora que melhor quando você entende melhor o personagem. Eu gosto do desafio, mas eu fiquei pensando... Várias vezes eu falava assim, eu vou fazer sempre o que eu sei fazer, porque é isso aí. Cada um faz o que pode, acabou. Então, eu também tenho esse lado, sabe? De que eu não tenho que ficar pegando um personagem com uma voz assim, que vai ficar uma coisa, né? Sabe? Falsa, né? Entendeu? Então, eu fui levando assim, mas é claro, a gente gosta de desafio mesmo. Então, Yara, nesse sentido, pensando nisso, o que é mais complicado para você fazer? Eu não sei se você já passou pelas duas experiências. É o personagem mais próximo da tua realidade, aquele personagem que, de repente, a história dele tem histórias que te lembrem alguma coisa que você viveu, alguma história triste, ou aquele personagem mais distante possível de você, que você não conhece nada. O que é mais difícil para você interpretar? Acho que é o mais... não sei. Por exemplo, eu posso te dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Sim.
para a tua vida pessoal, você viveu na primeira juventude um drama, quando você perdeu o namorado, concorda? Sim. Aquilo deve ter mexido muito com você, na época. Se você faz um personagem que tem uma história parecida, isso mexe demais com a tua emoção? Ou fica mais fluido fazer porque você conhece a história, porque você viveu? Não, eu acho que fica mais difícil. Ah, tá. Difícil porque você vai mexer mesmo e você vai ter que enfrentar, né? E fica mais difícil. E eu não sou uma atriz que mergulha nas emoções, assim. Eu não sou, senão eu estaria trabalhando, eu sou uma atriz mediana, né? Eu sou até superficial. Por que você diz isso? Por quê? É. Porque eu acho que eu sou... Então, na minha juventude, o namorado... eu namorava há poucos meses, tal. Se você for hoje pensar, eu era uma namoradinha, certo? Mas eu era amiga da turma. E o que aconteceu foi o choque, da maneira que foi totalmente chocante, né? Não só para mim, como para minha família, para minha irmã, que era da USP, que era estudante atuante, né? Para todo mundo, foi chocante. Foi assassinado em menos de 1 metro de distância, papapá. Então, foi o choque que eu fiquei quase... depois que eu entrei para o Podminoga. Eu entrei uns 2 anos depois, assim, porque eu fui procurar outras coisas, porque eu não conseguia ir na escola, eu não conseguia fazer a escola direitinho, sabe? O Podminoga, então, foi meio catártico para você? Não, eu não digo isso. Aconteceu. Eu fui fazer um curso de fotografia. Eu não lembro se foi depois. Boa pergunta. Foi depois. Daí eu fui fazer um curso de fotografia que me ajudou muito. Minha família sempre me estimulou para eu poder fazer essas coisas mais artísticas. E foi onde eu me encontrei, porque senão... Mas a pergunta que eu te fiz foi a seguinte: por que você diz que é uma atriz mediana? Mediana, você voltou na pergunta? Né? Porque eu te perguntei por que você disse isso. Porque eu não tenho essa capacidade de mergulhar na personagem, a emoção. Eu sou mais cômica, eu vou dar risada, eu vou criticar a personagem, sabe? Eu não tenho a cultura que algumas pessoas têm de ler com afinco e sabedoria, um Chekhov, um Brecht, sabe? Eu leio, mas eu preciso trabalhar muito para poder compreender. Eu não sou culta a esse ponto. Agora eu estou estudando mais, a pandemia eu estudei bastante, mas eu sou intuitiva. Então, mais uma vez eu falo, se eu não estiver no lugar certo, com as pessoas certas, a intuição não vem, entendeu? Eu sou intuitiva, eu vou fazendo ali e no momento o que está em volta de mim me proporciona, me estimula a minha intuição eu criar, sabe? Mas você é uma atriz respeitada. Você é respeitada pelos colegas, você é respeitada por boa parte da crítica. Não, eu sei, mas eu faço trabalhos mais... não faço assim, né? Você faz o quê? Assim, aqueles trabalhos, assim, eu vou fazendo. O máximo que eu fiz foi com a Beth Coelho, que foi da Hilda Hilst. Então, que foi mais recentemente, né? Mas você tem um trabalho... A gente fez 2 montagens, uma mais antiga e uma mais recente, Mas você tem um trabalho consistente na TV, porque
Depois de Chapadão do Bugre, você fez Vida Nova. Vida Nova é a novela que trabalhou o Laurinho Corona, né? Sim, é a direção do Luiz Fernando Carvalho. Então, aí depois você fez de novo na Bandeirantes, o Cometa. Também Walter Avancini. Cadeira de Barbeiro na TV Manchete. Cadeira de Barbeiro era o quê? Uma série? Era uma sitcom, sabe? Sitcom, chamava sitcom, com o Cacá Rossé. E com o falecido Anchieta, o Anchieta, era tão legal, era bem divertido. Então, aí foi a partir do Cadeira de Barbeiro na TV, estamos falando de TV, tá? Agora. Foi a partir do Cadeira de Barbeiro que descobriram a Yara humorista? Não, porque na Selva de Pedra já faziam várias cenas de humor, várias. Tá. Mas ficou mais intitulado, vamos supor, tá? Aí eu fui fazer Zorra, né? Então, vamos lá, algumas coisas me ocorreram aqui. Você foi fazer, eu lembro muito bem de você em Zorra fazendo a prima pobre, prima rica com a Carmen Verônica. Certo. Que, na verdade, é uma releitura de um quadro que o Paulo Gracindo fazia com o Brandão Filho. Como é que é isso? Fazer uma releitura de grandes atores, você foi trabalhar com uma grande atriz, fazendo uma releitura de um quadro que já vinha do rádio. Eu lembro. Foi super legal, porque o Sherman é muito... ele é demais. Ele era uma... E a Carmen Verônica, foi super divertido. E a gente, na reunião, a gente ensaiava, dava tudo errado, a gente morria de rir. Aí foi super legal. Eu adorei, eu me senti honrada de estar podendo fazer aquilo. Eu adorava. Você fez o quadro que o Brandão Filho fazia. Você fez o personagem que o Brandão Filho fazia, Paulo né? Gracindo e Brandão, Então, mas você era a prima pobre, que era o Brandão. Sim. Bom, e você gosta de fazer humor? Você prefere fazer humor? Então, aí volta todo o negócio. No lugar certo. Que é superficial, eu prefiro, eu gosto, eu tenho prática, eu domino, mas eu domino porque eu gosto. Então, vem aquela coisa do personagem ser para mim mesmo, sabe? A prima pobre era muito engraçada. Eles puseram uma roupa em mim justinha, com tamanho menor do que eu. Eu adorava. E aí a Carmen Verônica, eu naquele mundo lá, eu era natural, simples. Então, mais uma vez, eu falo, cabia comigo, sabe? Eu não precisava ser falsa ou fazer algum sotaque. Era simples, e eu acho que eu domino isso. Eu não sou aquela atriz que mergulha, que vai estudar um negócio para fazer direito. Eu não vou estudar, eu vou ficar com preguiça. Mas você sabe... Eu gosto de ser intuitiva. Eu vou lá, vou fazendo. Agora, a prima pobre, claro, a pobreza era muito pobre e a Carmen Verônica era muito rica. O quadro saiu do ar por vários motivos óbvios, né? Mas um dos motivos foi porque não existia mais a classe rica e a classe esse pobre que eles tinham escrito há anos atrás para o Brandão e para o Gracindo, né? Você acha que esse quadro hoje seria, como se diz, politicamente incorreto hoje, do jeito que as coisas estão? Como é que você vê isso? Porque ela judiava de mim, entre aspas, né? Ela zombava de mim. Acho que hoje em dia teria que ser reescrito totalmente, mas mesmo assim ia ser bem, acho que ia ser, acho que não dá, né? Porque hoje em dia você não pode tratar, você tem, né?
Apesar Ela de que é uma zombava realidade, de mim. é uma realidade que está aí ainda, né? Não é É, porque não se pode falar que deixou de existir, né? assim, e não, tá aí, vai piorar, né? O pobre agora vai ficar. Você vê na rua, as pessoas dormindo na rua hoje. Tá Então, pior. Vai para a miséria mesmo, né? Vai você não, piorar. Mas você só não, que ninguém mais se comporta dessa maneira. Apesar que era tudo muito engraçado, né? Tinha o Tony Tornado de garçom. E ele também zombava de mim, né? sim, sim. Então, Era muito. mas você não acha que a função do humor é justamente exagerar para denunciar? Exagerar para. Fazer a denúncia? Sim, mas isso era o Zorro antigamente, tanto que mudaram totalmente o Zorro exatamente porque é isso que nós estamos falando, né? Exagerava para fazer a denúncia, mas só que a maneira que exagerava hoje em dia não cabe mais. E Agora, você fala, o Zorra mudou, foi mudado por causa disso, né? até o nome mudou, né? Criticava as mulheres, as bundas, o gay, né? Por isso que mudou totalmente o Zorra, né? Mas eu acho que está certo, a gente tem que acompanhar. Sim. Mas voltando, eu adoro fazer humor, adoro fazer personagem que eu vou fazendo, e eu faço com o maior carinho, e eu nunca quis zombar da prima pobre, nunca quis. Pelo contrário, eu fazia ela o melhor possível para dar credibilidade e carinho para a prima pobre, né? Agora, você tem consciência que o humor é muito mais difícil de fazer com verdade, né? É difícil fazer humor. Todo ator fala que fazer humor é muito mais difícil. Você tem essa consciência? Todo ator fala. Eu não tenho. Olha, eu não tenho. Eu acho que é fácil. Você Aí, faz. uma vez eu fiz uma peça com o Eric Johnson. O Eric Johnson é outro humorista de mão cheia, né? E pelo que eu sei, ele improvisa demais em cena, né? Improvisa e eu fico rindo, eu começo a dar risada. E eu fui. Mas só que, ó, veja bem, eu vou chegar aí onde você quer. Agora que eu estou mais velha, realmente eu tenho mais dificuldade de fazer o humor mesmo. Você tem razão. Agora que eu me toquei agora, porque eu lembrei de um multishow que eu fui fazer antes da pandemia com o falecido Kaique, que eu adoro o Kaique. Kaique Luna. O Kaique Luna e o Lindsay, sabe o Lindsay Paulino? Ele faz a Rose. Lins? Acho que é Lindsay. Ele faz a Rose, um personagem chamado Rose que contracenava com o Kaique direto. Tá. Os dois tinham uma dupla. E eu fui fazer e eu fiquei muito tímida. Fiquei muito travada porque o humor está totalmente diferente do que eu fazia. Eles têm um outro humor, eles são mais ousados, eles são na lata, sabe? Eles falam na lata. Eles não têm a minha ingenuidade que eu tinha. Porque como que eu fazia humor? Usando o meu perfil ingênuo, uma moça ingênua, uma mulher ingênua. Eu ajudava essa ingenuidade, me ajudava a fazer o humor. Agora, essa ingenuidade não existe mais para fazer humor. É um outro tipo de humor, é um humor na lata. Tanto que você vê Multishow, você vê Vai Que Cola, você vê, é totalmente diferente. As pessoas, elas agridem, amam, tudo junto, sabe? E eu tenho um lado muito ingênuo que eu não consegui gravar o quadro. Eu fiquei olhando, assim, assistindo, como se eu fosse uma espectadora. Aí eu falei o que eu tinha que falar, porque, obviamente, eu tinha decorado o texto, falei, dei as pausas, mas não rolou. E eu percebi pela cara do Kaique, na hora de ir embora, eu falei, puta, deu errado. E o Kaique, muito gentil, muito querido,
falou, tá, foi legal, mas eu percebi que não tinha rolado, porque não é mais o humor que eu fazia, sabe? Mas eu acredito que eu vou saber fazer. Obviamente, se eu entrar agora num programa, vai ser um dia, vai ser 2, no terceiro eu já pego. Só que mudou. Eu estou te falando porque mudou. Mudou o humor, mudou os símbolos, mudou tudo. Tanto que os programas são totalmente novos, né? O Pânico, o pessoal do Fábio Pochá, né? Sim, sim. É o novo jeito de fazer humor. É outro humor. Eu fiquei velha, entendeu? Velha mesmo. Eu teria que pegar um programa desses, um diretor que me ajudasse e para ir embora, entendeu? Agora, me diz uma coisa, Yara, o teu maior sucesso na televisão foi no Castelo Rá-Tim-Bum ou foi na novela... Acho que foram os dois, mas são diferentes, né? Da novela do Rei do Gado é bem aquele público de novela, sabe? Sérgio Reis, que eu era namorada do Sérgio Reis, a Lourdinha. Como que era isso? Porque você não é uma mulher alta. O Sérgio Reis é bem... Sérgio, você tem quanto? 1,60. E o Sérgio Reis é bem alto, né? Era engraçado isso. Era legal. Eles brincavam com isso, né? Eles brincavam com isso. E o Rá-Tim-Bum foi um presente, assim, que também encaixou muito com o meu jeito de ser, uma menininha, com a minha voz me ajudou. Acho que foi um presente, assim. Essa fase foi junto, mais ou menos um em seguida do outro, né? Depois você fez Hilda Furacão. Foi o auge da tua carreira? Esse momento, final da década de 90, foi o auge da tua carreira? Você não parava de trabalhar, tinha um trabalho emendando no outro. Você fez Você Decide. Foi legal. Mas todo mundo... A gente, quando começa a fazer... Quando a atriz surge, né? Que é novidade e tal. Aí dura uns anos. Aí depois acho que cabe ao ator se administrar a carreira, né? Administrar mais ou menos, saber por onde vai. Aí é que eu não sei, aí que pega. Diz uma coisa, Yara, como é que foi para você perder, ainda que você fosse uma atriz de teatro, o teatro não dá, para quem só faz teatro, a visibilidade pública que a TV dá. Como é que foi para você deixar de ser anônima e passar a ser uma pessoa conhecida? No momento você teve fama. A propaganda do Fernandinho foi antes disso, né? Oi? A propaganda? Do Fernandinho. Acho que foi misturado, né? Então, como é que foi para você perder o anonimato? Eu acredito que até hoje você é reconhecida nas ruas, não? Não, eu sou conhecida agora mais em São Paulo e, como eu te falei, por causa do Rá-Tim-Bum. Por causa da voz, quando eu falo em algum momento, conforme o cabelo e tal. Mas como eu estou mais velha, agora é bem menos. Mas é mais em São Paulo que eu sou reconhecida por causa da TV Cultura. Mas naquele momento você era conhecida no Brasil. Não, naquele momento sim, mas eu era conhecida. Mas o que acontece? Como eu sempre fiz personagens, a irmã do caipira do Tony Ramos, a caipirinha da Vida Nova com o Lauro Corona, Hilda Furacão, uma beata, Rei do Gado, a empregada. Fiz muita empregada, né? Traíra e coçar, eu fiz a empregada, substituí a Denise Fraga. Aí é outra coisa que eu quero falar com você disso, mas vamos lá, segue o teu raciocínio. Esses personagens, eles têm uma afinidade com o público, né? Porque são personagens mais simples, são coadjuvantes. Não é o galã, não é amor. Então, as pessoas chegam em mim com muita facilidade, né? Então, eu achava legal, entendeu? Claro, às vezes eu nunca sofri incômodo nenhum, eu achava legal. Eu fiquei meio assustada, assim, mas eu achava legal porque era muito espontâneo da parte do
das pessoas, do público. E você sempre recebeu todos bem, mesmo em momentos que você não estava bem, você era atenciosa com o público? Não, eu recebo bem, assim, mas às vezes dá um quiprocó, né? Porque às vezes, sei lá, entendeu? A família tá junto, você fica meio com vergonha, e aí fica uma coisa, se atrapalha, você atrasa o pessoal que está com você, sabe? Tem uma série de... Mas eu sempre recebi, sempre tentei, pelo menos, receber super bem.